É com muita alegria que eu recebo você nessa live de hoje para falar sobre alegria. É a nossa segunda live da série sobre os frutos do Espírito. Uma série que a gente começou essa semana para falar como os frutos do Espírito se relacionam com a saúde mental. Estou só procurando a minha colinha aqui com o roteirinho que a gente vai usar para falar com vocês hoje. Por que eu coloquei o título Fruto que cura a depressão? Porque o fruto do Espírito, alegria, é um fruto que quando você compreende ele nos termos bíblicos, não nos termos que a gente entende alegria por aí, né? Essa coisa de confete associada a prazer, satisfação. A alegria bíblica tem outras conotações que a gente vai falar sobre ela hoje. E quando você atinge esse patamar e você compreende isso de verdade, você consegue, de fato, viver uma vida sem depressão. Ah, Drica, isso quer dizer que eu não preciso de remédio? Eu não posso te dizer isso, tá? Mas existem muitas pessoas que tomam medicamento e ainda assim não conseguem viver bem e viver felizes. O remédio só consegue deixar ela suportar a vida por mais um pouco de tempo. Então, se você for uma pessoa que tiver uma deficiência fisiológica que te atrapalhe a ser uma pessoa alegre, provavelmente você vai precisar tomar medicação. Só que o lado bom é que você vai tomar uma medicação e ela vai funcionar. Diferente de muitas pessoas que tomam medicação e continua sofrendo na cama, sem força, sem ânimo, desesperadas. Bom, como esta é uma live com um teor, eu acho que tem alguma coisinha no meu dente, ó. Eu vou tirar, peraí. É isso, quem sabe faz ao vivo. Como essa é uma live com um teor, que a gente fala de ciência, fala de técnica, mas a gente fala também de Bíblia, então nós vamos tirar um tempinho para orar. Pode ser? Rapidinho, só para pedir o Espírito Santo para estar presente conosco e para colocar no seu coraçãozinho aquilo que você precisa aprender e para que o que você aprenda você consiga de fato colocar em prática. Pode ser? Então nesse momento vamos convidá-lo rapidinho. Então, se você conseguir parar aí para orar, bem, se não, se você estiver no trânsito fazendo outras coisas, pode ficar aí do jeitinho que você tá, que a gente vai pedir a bênção de Deus. Paizinho querido, nesse momento nós vamos parar um pouquinho da correria do nosso dia para meditar sobre a nossa saúde mental, especificamente sobre o fruto do Espírito, alegria. Que o Senhor possa me usar nesse momento para que tudo que eu ensinar esteja em conformidade com a sua vontade e também esteja com a pessoa que está me ouvindo, para que ela consiga absorver melhor os ensinamentos e não só absorver, mas colocar em prática a partir de hoje, a partir do momento que ela desligar dessa live. Seja nosso companheiro, nosso amigo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vamos falar da live de hoje? Quais são os tópicos? Primeiro, o que é alegria? Vamos desconstruir esta ideia que você talvez tenha de alegria, uma ideia construída pelos filmes, pelo marketing, pela publicidade, mas que não é uma ideia coerente com o que de fato a alegria significa. Nós vamos também entender o que é depressão de uma vez por todas. Toda vez que eu vou palestrar em uma igreja sobre adoecimento mental, a pergunta que eu mais escuto é: Drica, depressão tem origem espiritual? O que você acha? Existe origem espiritual na depressão? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, se essa for sua dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Seja bem-vindos todo mundo que está entrando agora. Esse é o momento da live que a galera costuma chegar mais. Deixa aqui para mim. Você tem essa dúvida? O que você acha? Vamos fazer um joguinho aqui? Se fosse para você dividir uma porcentagem assim, quantos por cento de 0 a 100 você acredita que a depressão é espiritual? Quantos por cento? Coloca aí pra mim que depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E o próximo, dito isso, né? Eu vou dar estratégias para você colocar em prática na sua vida. A partir de hoje, desligou a live, técnicas práticas que você vai conseguir fazer para desenvolver esta alegria genuína que nós vamos descobrir como é hoje. Para começar,
A live Chá com Pão e Vinho é uma live que tem Bíblia e ciência. Então a gente vai começar com Bíblia. Eu quero ler com vocês alguns versos que a Bíblia tem que nos aumenta, nos amplia a compreensão do que é alegria, tá? A Suélia, assim mesmo, ou Sueli, a live vai ficar gravada assim. Só que às vezes, essas últimas lives que eu fiz, deu um probleminha, eu pus para gravar e ficou meio esquisita. Então, mas se você não puder ficar, a live vai ficar gravada. A intenção é que ela fique gravada assim, tá bom? Então vamos começar com alguns. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Então vamos aprofundar essa problemática aqui. Qual que é o conselho que Paulo dá aos filipenses? Alegrem-se sempre. Vamos pegar isso aqui, digerir, né? Mastigar, engolir e digerir, sempre. Quando ele faz esse convite de alegrar-se sempre, isso mexe com a gente. Especialmente se alguém que estiver me ouvindo tiver o diagnóstico de depressão. Quando você lê isso, você fica se sentindo culpado. É ou não é? Pode comentar, gente, que eu tô lendo tudo aqui com vocês. Meu Deus, que crente terrível que eu sou. Por que que tá falando pra eu me alegrar sempre? E eu não tô alegre. Que pessoa terrível. Seja bem-vinda, Giju. Que pessoa terrível que sou eu. E Tessalonicenses, de novo ele fala, alegrem-se sempre. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Olha como a Bíblia apresenta a alegria. Ela apresenta em termos muito grandes, muito gigantescos. Não é de vez em quando, não é um pouquinho, é sempre e completamente. Temos gente respondendo aqui, ó, 100% espiritual, alguns já colocaram 50% espiritual, a gente vai chegar lá, tá bom? É sempre completamente. Isso, para uma pessoa que tem depressão, é um soco no estômago. Porque como é que eu vou ser alegre sempre e completamente? Se eu tô doente, sabe? Como é que isso é possível? Será que não é pedir demais de mim? E aí nós vamos ter, os versos são infinitos sobre isso, né? Mas nós temos aqui o salmista que diz, devolve-me a alegria da sua salvação. Eu acho que Davi, eu costumo usar Davi muito como exemplo de saúde mental. Ele é um exemplo de alguém que precisava de um psicólogo. Davi não passaria os perrengues que ele passou se ele tivesse um psicólogo ou um terapeuta, né? Eu tenho que me acostumar que agora eu não sou mais psicólogo, agora eu sou terapeuta. Mas se ele tivesse um profissional de saúde mental, ele não tinha passado tanto perrengue quanto ele passou. Qualquer dia desses, se vocês quiserem, a gente faz lives, séries, analisando personalidade e saúde mental de personalidade de personagens bíblicos. Quando eu fizer uma análise psicológica do Davi, vocês vão ficar chocados. Mas ele é alguém com quem a gente pode se identificar muito. Porque ele tinha esse traço muito nosso, o muito humano, de estar sempre, constantemente tendo que lidar com um sofrimento, não do jeito que outros lidaram, né, superior. Davi era um camarada que caía mesmo. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Eu, particularmente, meu sonho era ser igual José. Íntegro, assim, reto, tudo reto igual a flecha. Mas eu me sinto muito mais como Davi. Uma hora eu acerto horrores, outra hora também eu falho, que só a misericórdia divina. Mas, em resumo, os textos da Bíblia sobre a alegria colocam a alegria nesse patamar, muitas vezes, aparentemente até inalcançável. Mas só é inalcançável porque nós temos uma compreensão equivocada de alegria. Se nós tivermos a compreensão correta, vamos ver que não é inalcançável, é muito bem possível. E o Viktor Frankl, autor da logoterapia, ele fala muito bem sobre isso quando ele coloca como tripé da vida com sentido a atitude digna. Ele chama de atitude digna diante do sofrimento. Essa atitude digna diante do sofrimento seria essa alegria que a Bíblia nos apresenta. É uma alegria completa e uma alegria constante, sempre. E aí você me pergunta, Drica, o que é então uma atitude digna diante do sofrimento? E aí
vai a primeira coisa que eu quero que você anote nessa sua cabecinha, e se precisa anota no caderno, imprime, cola na sua parede. Você com certeza já ouviu, e já ouviu de pastores, já ouviu de vídeos motivacionais na internet, que você precisa, que nós precisamos do sofrimento para aprender. Mentira. Mentira, não é bíblico e dependendo do jeito que a gente recebe isso, pode ser até meio satânico. Porque veja bem, se a gente precisa do sofrimento para aprender, significa o quê? Que no céu, no paraíso, quando tudo for renovado, a gente vai parar de aprender? Como assim? Que coisa esquisita é essa? Então, vamos entender isso. E essa é uma frase do Viktor Frankl. Ele diz, o sofrimento não é necessário, porém, é inevitável. Fez sentido para vocês? Recebeu aí? Encaixou no coração? Vai respondendo aqui para mim que eu tô lendo tudo, tá bom? Vão respondendo. Fez sentido? O sofrimento não é necessário, mas é inevitável. Então esse é o primeiro passo. Agora vamos passar para o próximo. Visto que o sofrimento é inevitável, como é que nós vamos lidar então com esse sofrimento? Existem dois tipos de sofrimento. Aquele que é causado por você, resultado das influências das suas próprias atitudes, e existe o segundo tipo de sofrimento, que é aquele causado pelas circunstâncias, pela situação. Você não fez nada para merecer, mas a vida é assim, problemas acontecem, acidentes acontecem e esse sofrimento caiu no seu colo. Esses são os dois tipos. Então, quando você se depara com sofrimento, a primeira pergunta que você faz, se vocês quiserem, comentem bastante na live que eu faço um recurso com um fluxorama para ajudar vocês a lidarem com o sofrimento. Tipo um mapinha que você vai se fazendo perguntas até chegar na solução. A primeira pergunta é essa: qual é a origem desse meu sofrimento? Ele foi causado por mim? Eu tomei alguma decisão, eu fiz alguma coisa que me trouxe esse problema? Aí você vai lidar de um jeito. Ele não foi causado por mim? Ele foi um problema situacional que aconteceu porque a vida é assim, porque as pessoas passam por problemas e não há o que se fazer? Aí a gente tem outra solução. Aqui a gente começa a desenvolver essa atitude digna diante do sofrimento, que é uma atitude... Travou, tá travado para vocês? Travou para mais alguém? Ou só para Oliveira Lenner? Se tiver travado, vocês falam para mim aí, tá bom? Ah, ok. Então talvez seja só para você, tá, querida? Porque algumas pessoas estão dizendo aqui que tá normal. Talvez dê uma picadinha na internet, mas já volta. Então, ok. Sofrimento. A gente começa aí. Aqui você já começa a ter uma postura diferente em relação ao sofrimento. Ele não te domina, ele não te destrói. Ele te machuca, sim, não vamos nos enganar. Você vai sentir, mas você não vai se derramar, entende? Você não vai se desesperar. Essa é a diferença. É por isso que Jó foi considerado o pai da paciência. Porque quando você vai ler a história, ele sofreu, ele fala uns negócios que você fica, nossa, né? Ele estava sofrendo, mas ele não se desestruturou, ele não se derramou diante do sofrimento. Para isso, nós precisamos adquirir essa capacidade. O sofrimento que foi causado por mim, eu vou ficar me culpando? Nossa! Como eu sou uma pessoa burra, como eu sou uma pessoa idiota, como eu fui fazer isso. Não vou ficar me culpando. Entenda uma coisa, você está sempre fazendo o melhor que você pode com as circunstâncias que você tem. Quando você olha para os seus erros no passado, você diz assim, nossa, eu poderia ter feito diferente. Não poderia. Essa é a notícia que eu tenho para te dar. Não poderia. Hoje você acha que poderia? Porque hoje você sabe coisas que você não sabia naquela época. Hoje você tem conhecimento, informação, condições que você não tinha naquela época. Se você tivesse, você teria feito.
Então começa por aí. Você está fazendo o melhor que você pode. Cometi um erro, gerei um problema. Toda essa energia que você gasta em ficar se culpando, porque eu errei, porque eu fui fazer isso, mas por que eu não olhei isso antes? Mas por que eu não considerei isso antes? Por que eu não li a Bíblia antes? Por que eu não orei antes para fazer essa decisão? Toda essa energia que você está gastando com isso, pega tudo isso, ó, põe num balde e usa para resolver o problema. Então você vai olhar e falar, eu causei esse problema. Assume para você mesmo, causei esse problema. Se for pecado, você já joga logo para Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo me limpe desse pecado. Aí Jesus já vem, te limpa, a gente já resolve esse problema. Se for um erro que atrapalha a sua vida, mas não é pecado, é isso, você se responsabiliza por ele. Causei isso, foi a minha atitude que me chegou aqui, e agora? É o que eu falei nos stories, né? O pulo do gato está na capacidade de se perguntar, e agora? Que decisão eu vou tomar para resolver isso? Entendendo que nem sempre você vai conseguir resolver. E o que não tem remédio, remediado está. Tem um verso na Bíblia, que eu não vou lembrar onde está agora, que ele fala assim, não olheis as coisas do passado. Está lá em Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui. Não olheis as coisas do passado. Olhe para as coisas novas que eu vou fazer para você. Nossa, Adri, que eu cometi um erro gravíssimo. Eu vou contar para vocês um erro que eu cometi, que até hoje eu fico, gente, por quê, né? Converso sobre isso com meu marido. Eu passei pelo ProUni para fazer faculdade de graça em São Paulo, mas por causa de amigos eu decidi fazer FIES. Eu pago minha faculdade até hoje por causa disso. E aí quando esse convite para você não olheis as coisas do passado, olha para as coisas novas, por que eu vou ficar nossa, que burra, olha que decisão, até hoje eu pago minha faculdade. Vamos olhar para a coisa nova que é. Esse é um problema que não tem solução. Às vezes você causa problemas que não tem solução. É isso mesmo. Causei, traí o meu cônjuge, ele não quer me perdoar, perdi meu casamento. É isso, tá? Aconteceu. Você assume essa responsabilidade e esse erro. Vão me respondendo aqui se faz sentido para vocês, se vocês estão entendendo e vão colocando a opinião de vocês aqui para eu ir acompanhando, tá? É isso. Cometi o erro, essa é a consequência. Cometi um crime, fui preso. Não há o que chorar, mas você pode aproveitar as bênçãos que vêm daqui para frente. Então eu estou devendo até hoje o financiamento da minha faculdade? Tô, mas qual é a bênção que vem daqui para frente? Deus abençoou a minha profissão. Eu nunca fiquei sem dinheiro para pagar o meu financiamento. Todo mês, graças a Deus e a minha competência também, eu tenho esse dinheiro. A gente vai seguir em frente quanto a isso. Agora, é um problema que tem solução? Estão acompanhando o fluxoramazinho ali, ó, de pergunta por pergunta? Você pode ir anotando aí. Como é que ele soluciona? É um problema que não tem solução? Então é isso. Eu recebo aceito as consequências e sigo em frente, pronta e aberta para o que Deus tem para mim ainda. Usando o exemplo da traição, do adultério, traí, perdi meu esposo, perdi minha família. Deus me perdoa. Exatamente isso. Juntando esse exemplo, o casamento acabou, o outro não te quer mais. Aí você deixa, você supera e você se abre. Não fica apegado, porque você fica fechado para o que Deus tem de novo para você. Você fica no velho. É isso, acabou. Agora eu me abro para o novo de Deus para mim. O que Deus tem para mim daqui para frente? Eu aceito. Mas não, às vezes tem solução. E aí, o que você precisa fazer para solucionar? É um pedido de perdão? É uma ligação? É juntar um dinheiro para pagar uma dívida? O que é que você precisa fazer? Aí você faz. Só que o sofrimento que não foi causado por você, ele é ainda mais simples. A Patrícia falando aqui, vendi minha casa e agora pago aluguel. Como me arrependo? Sim, é uma coisa de se arrepender realmente. Mas aí, Patrícia, agora é se abrir para o novo de Deus. Conversa com ele. Quem sabe ele tem um planejamento de você conseguir comprar uma nova casa e às vezes você está perdendo tanta energia se lamentando pelo arrependimento que tira oxigênio do seu cérebro, sangue circulando aqui, para que você tenha ideias para prosperar mais, para comprar uma nova casa. Então,
Assim a gente resolve, assim é a atitude digna diante de um sofrimento causado por nós. Qual que é a atitude digna diante de um sofrimento que não foi causado por nós? Que nós não temos culpa. Primeiro, parar imediatamente com a culpa inautêntica. O que é a culpa inautêntica? E eu quero que vocês me comentem aqui se vocês já sentiram isso, com sim ou com não, se alguma coisa já aconteceu. Algo aconteceu, você não tem culpa, mas você inventa uma culpa na sua cabeça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo extremo para vocês entenderem aqui. Eu liguei para um fulano X. Ah, não, vou dar um exemplo real. Eu gosto sempre de dar. A minha avó já faleceu de problema cardíaco. Ela tem problema cardíaco. Ela tinha, né? Ela faleceu há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente, ela tinha problema cardíaco. E a gente sabe, quem tem problema cardíaco vai morrer de problema cardíaco em algum momento. E aí, quando ela faleceu, algumas pessoas ficaram, nossa, se eu tivesse ligado. Nossa, se eu tivesse levado no hospital antes. Gente, você não é Deus. Não tem como você impedir todas as pessoas de morrerem. Ah, se eu tivesse ligado antes, se eu tivesse falado antes. Isso, essa culpa inautêntica, é nada mais, nada menos do que uma soberba, do que um se colocar no lugar de Deus. Assim, como se você fosse grandes coisas, né? Ah, não. Não, se eu tivesse feito isso, eu conseguiria ter evitado esse problema. A notícia que eu tenho para te dar é não conseguiria. Você não é tão importante assim a ponto de conseguir resolver todos os problemas da humanidade, tá? Então relaxa, se coloca no seu lugar de ser humano e fique em paz. Não conseguiria. Se livre da culpa inautêntica. Só assuma as culpas que são suas mesmo e resolve elas. As que não são, deixa que o tempo carrega. Fez sentido para você? Angel Diniz, eu não sei se o seu nome é Angélica, provavelmente é, né? Fez sentido? Pois bem, já segura essa bomba aí e já resolve. E aí, nossa próxima tendência quando vem um sofrimento que não é causado por nós é: por que, Senhor? Por que comigo? Parece que Deus me abandonou. Larga de ser falso. Larga de ser cínico. Porque, olha, gente, eu fico encucada com isso. Eu estava uma vez na sala dos professores, quando eu dava aula na faculdade, e a sogra de um dos professores estava doente. E ele falou assim: ah, nessas horas é que a gente até duvida de Deus, né? Eu não falei nada porque eu sou serena. Nem sempre eu sou sincerona, assim, fiquei quieta. Mas eu pensei, engraçado, né? Todos os dias o filho de alguém morre, a sogra de alguém morre, o cônjuge de alguém morre e ele não duvidou de Deus. Agora, quando é a sogra dele, aí ele duvida. Vocês percebem o egoísmo nessa postura? Não, todo mundo pode morrer, desde que não seja comigo. Gente, quem você pensa que é, meu amor? Você é importante, você é valioso, mas não desse jeito. Você não é o filho favorito de Deus. Deus não tem filho favorito. Então, se o pecado entrou no mundo e coisas ruins acontecem com todo mundo, vai acontecer com você também. Então, você precisa parar de ser falso e ser coerente, né? Então, assim, se for para duvidar de Deus, duvida logo por causa de toda a maldade que existe no mundo. Agora, se for para crer em Deus, creia que Ele está no controle, apesar das coisas ruins que acontecem com você e com os outros, entendendo que não é a vontade de Deus que seus filhos sofram. Mas nós fizemos uma escolha, deixamos o pecado entrar no mundo e constantemente estamos fazendo escolhas. Mas a notícia boa é, embora o sofrimento seja inevitável, Deus sempre nos fornece escape. Pessoas que creem em Deus também passam por abusos, também passam por falências. Veja o exemplo de José do Egito. Foi vendido pelos próprios irmãos e virou escravo. Mas qual que é a diferença para alguém que crê em Deus de alguém que não crê? É que esse alguém que crê, ele tem escape. Ele consegue vencer o trauma muito mais facilmente.
porque ele tem uma crença, um supra-sentido, um sentido superior. Tá fazendo sentido para vocês? Falei certo, adivinhei o nome, né? Angélica mesmo. Então, a forma de enfrentar com dignidade o sofrimento que não foi causado por você, anota aí, para você lembrar. É se fazendo a seguinte pergunta: ao invés de se perguntar por que Deus comigo, por que eu, você vai se perguntar a partir de agora, muda isso agora, a paz, Moção Silva, a paz do Senhor. Por que eu? Ao invés disso, se pergunte, por que não eu? Fez sentido? Se acontece com todo mundo, por que não comigo? Por que não poderia acontecer comigo? Comece a fazer isso a partir de hoje. Coloca no seu, anota, põe no seu chaveiro, põe na sua carteira, põe no seu protetor de tela. Por que não eu? Só de se fazer essa pergunta, diferente do jeito que você costuma fazer, você vai ver que você já vai se sentir diferente em relação ao sofrimento. Essa é a alegria bíblica, conforme os termos bíblicos. É a capacidade de ter contentamento, mesmo diante das aflições, mesmo diante das provações. Então não quer dizer que você vai estar jogando confete para o alto o tempo todo. Isso é um vício, tá? Hoje tudo é tão fácil. Hoje você quer uma comida, você coloca ali no celular. Você quer prazer, você quer esquecer dos seus problemas, abre o Instagram e vai, rolando feed, vídeo engraçado, aquelas coisas, joga descarga de dopamina no seu cérebro. Nós estamos viciados em prazer. Essa é a verdade. Nossa sociedade está viciada em prazer. E com isso elas são incapazes de ter uma alegria serena. A paz do Senhor, Cris Antonise, que nome diferente, gostei, Antonise, é isso mesmo, assim que se lê? Acertei? Nós estamos acabando com a nossa capacidade de ter a paz serena. Sabe aquela alegria boba de lavar uma louça? As pessoas não têm, porque elas estão tão viciadas em descargas grandes, vendo vídeo na internet, chamando comida no aplicativo, é tudo tão fácil, que ela não consegue perceber a singeleza que é poder cuidar da sua própria casa, as atividades simples do dia a dia. Eu me atentei com isso quando eu estava lendo um livro, eu não sei se vocês conhecem, se chama Patriarcas e Profetas, que a autora Ellen White, ela vai descrevendo a vida de Eliseu, e ela fala assim, que Eliseu via prazer em uma coisa simples, como segurar a água para o mentor dele lavar as mãos. Ele via prazer nisso. Onde foi que nós perdemos essa gratidão, essa capacidade? Quando eu li isso, eu mudei a forma com a qual eu lavo a minha louça. Se antes eu reclamava de lavar louça, nossa, que saco lavar louça. Hoje eu penso, graças a Deus, se eu estou lavando essa louça agora, é porque eu tive alimento na minha casa. Se eu estou lavando essa louça agora, é porque eu tenho uma casa onde morar, louça onde comer. E se a louça é muita, é porque eu recebi amigos. Eu tenho amigos para receber. Veja como uma simples forma de mudança de visão de mundo e de pensamento muda a forma na qual você se sente. Até o comer, né? É verdade, Antonise. Foi um bom exemplo. Nós perdemos a capacidade do paladar simples, né? Comer ali uma saladinha, um alimento, tudo a gente quer pôr muito tempero, muita coisa, tem que ter muita gordura, tem que... o alimento tem que ser muitos pratos, tem que ser especial, não pode ser só uma coisinha simples, tem que ser tudo muito especial. E aí você compra uma louça, e aí ela tem que ser usada no momento especial. Tudo tem sempre que ser um grande espetáculo, porque se for simples, não nos satisfaz mais.
Então, a tarefinha que eu quero deixar para vocês hoje, a live foi uma delícia, com a participação de vocês foi muito melhor. Muito obrigada por participar. Ah, tá, eu tava... Antes de dar a tarefa, a gente tem um terceiro tópico, né? Diante de tudo isso que eu expliquei sobre a alegria, o que seria então a depressão? E eu perguntei lá no começo para vocês se vocês achavam quantos por cento a depressão era espiritual ou quantos por cento ela não era espiritual. Alguns colocaram 100, outros colocaram 50 e eu vou dizer aqui para vocês agora, tá? Vamos, para vocês entenderem primeiro, quantos por cento Jesus era Deus? 100%. Quantos por cento ele era humano? 100%. Ele era tanto humano quanto divino. Ele era tudo, completamente. Então, com isso em mente, vamos entender quantos por cento a depressão é espiritual? 100%. Quantos por cento a depressão é física, fisiológica? 100%. Quantos por cento a depressão é psicológica? 100%. Completamente. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, somos um todo. Nós utilizamos essa expressão físico, mental e espiritual para ajudar a entender melhor. Mas não existe isso na verdade. Na verdade é tudo uma coisa só. Nós somos uma completude. Quando Deus criou o ser humano lá em Gênesis, o que ele fala? E passou o homem a ser alma vivente. E não a ter alma vivente. O homem não tem uma alma, ele é. Então ele é um conjunto. Essa separação alma, espírito, corpo é uma separação que vem lá da lógica grega de Platão, que criou o dualismo, a ideia que existe uma matéria e que existe o espírito no mundo espiritual. Mas na verdade a gente é um conjunto. Tudo altera tudo. Então quando você não se alimenta bem, você tem carência de algumas vitaminas. Seu corpo não produz bem a serotonina. Inclusive, uma curiosidade para vocês é sobre como funciona o remédio. Tô sem a minha aliança. Bom, vocês vão imaginar que a minha aliança tá aqui, tá bom? Como funciona o remédio para depressão? Quando o seu físico, o seu cérebro não está produzindo serotonina, ou está produzindo, mas está pouco, ela está acabando, o remédio vem para ajudar no quê? A serotonina vem aqui, encaixa no seu cérebro, para você se sentir bem, depois ela vai e sai. Aí o remédio faz o quê? Não, você não vai embora não, você volta. Aí ela volta. É uma das possibilidades, tá? Outra possibilidade é aumentar a recepção dessa serotonina ou de outras substâncias, ou também fazer com que ela dure mais aqui. Então, cada remédio vai ter uma ação. Mas de forma resumida, para qualquer pessoa entender, qualquer pessoa que seja leigo, é isso que o remédio faz. Então, se você em algum momento sentir que precisa de medicação, aceite essa medicação. Aceite como se esse profissional estivesse sendo usado por Deus para te ajudar, tá? E na grande maioria dos casos, é possível, com mudança de estilo de vida completa dos três, físico, mental e espiritual, é possível você se livrar da medicação, mas precisa de uma mudança completa e de um esforço decisivo da sua parte. Então, compreenderam a dimensão física da depressão? É essa. Tem a ver com esses hormôniozinhos que estão desordenados na nossa mente e no nosso corpo. A parte psíquica tem a ver com a sua história de vida, com o seu ambiente. Às vezes você está num trabalho que o chefe é um chefe carrasco. Às vezes você está num relacionamento abusivo, você tem amigos que te sugam, você viveu traumas na infância, na adolescência, na vida adulta. Tudo isso faz parte do psíquico. Esses traumas criam uma forma de ver a vida equivocada. Eu tenho uma aula só sobre isso no projeto Vida com Sentido. A primeira, inclusive, na primeira semana, a aula é para ressignificar essas histórias e essa forma que você enxerga a vida. Então, essa sua história de vida muda o jeito com o qual você enxerga a vida. E por isso, é como se você tivesse cego. Você tivesse com óculos. Um óculos de tristeza, entende? É como se você tivesse colocado um óculos de tristeza. E esse óculos é tão embaçado que muitas vezes você não consegue enxergar nem as bênçãos de Deus na sua vida.
Ele tá lá, mas você não consegue. Você fala com ele e é como se ele não te ouvisse. É como se você estivesse falando sozinho, sozinha. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo absorver? Estão aprendendo alguma coisa a mais para ajudar vocês? Então, essa é a dimensão psíquica. A dimensão noética, aí a gente vai falar de fé. A gente vai falar de crença, a gente vai falar de gratidão, a gente vai falar de todas essas virtudes. A Antonise está contando, isso aqui aconteceu comigo. Olha, Antonise, eu vou te dizer, a maioria dos cristãos que eu atendo, o problema deles não é falta de oração. A maioria, tem alguns que sim, mas a maioria não é falta de oração. Quando a gente vai investigar, é isso aí. É uma série de situações que aconteceram que a pessoa até ora, só que o óculosinho da tristeza tá aqui, ó, e ela não consegue enxergar a resposta de Deus, ouvir a resposta de Deus. Então, nem tudo a gente resolve com oração. Tudo precisa de oração. Mas além da oração, nós precisamos do nosso esforço decidido e mudança de vida, tá? E essa mudança de vida pode ser facilitada por um uso de medicação, quando é o caso, por um tratamento terapêutico, quando é o caso, tá? Então, quem tiver aqui, pode me chamar, caso queira atendimento individual. Quem tiver dificuldade para atendimento individual, dificuldade de se abrir, de falar, eu criei o Vida com Sentido para isso, para que você consiga, no seu íntimo com Deus, fazer as aulas, fazer as atividades e ir limpando esse óculos de tristeza aos pouquinhos, tá bom? Então, você tem essas duas opções. Não precisa fazer sozinho. Ah, Drica, mas por que eu tenho que pedir ajuda? Gente, a gente vê na Bíblia várias pessoas. Cornélio, o anjo podia ter falado diretamente com Cornélio. Por que mandou Pedro lá? Porque Deus quer que nós usufruímos dos talentos uns dos outros, que nós nos ajudemos uns aos outros, tá? Então não hesite. Se você tem muita dificuldade de fazer sozinho, peça ajuda, não fica sozinho. Deus tem os seus servos e eu tenho me colocado à disposição nas mãos dele para ser uma dessas servas, oferecendo aqui gratuitamente muita coisa, mas quem tiver condições de dar um passinho a mais, adquirindo o meu programa e abençoando também a minha profissão, tá? Então, essas são as 3 dimensões da depressão. Quando a gente cuida das 3, como eu falei hoje nos stories, um pouquinho de cada. Então, ao invés de você ser aquela pessoa que está na igreja 24 horas por dia, ir à igreja é bom, orar é bom, mas ao invés de você só fazer isso, você vai à igreja, mas você também vai praticar um exercício físico, seja na academia, seja ao ar livre, mas você também vai passar tempo com pessoas que te façam bem, praticar um hobby que te faça bem. Então, faça pequenas coisas que cuide de você no integral, no espiritual, no mental e no físico. A Cris está falando aqui, isso acontece comigo e por mais que eu tente, eu não consigo. Cris, é porque você é uma das pessoas que precisam de ajuda. Tem gente que consegue sozinha, mas tem gente que não consegue sozinha. Normal, tá? Isso é em qualquer área da vida, gente. Tem gente que vai pra academia e põe o shape sem precisar de personal trainer. Ela é autodidata, ela consegue. Tem gente que precisa, faz parte, tá? Então me chama lá na DM que a gente conversa um pouco mais, tá bom? E eu quero deixar uma tarefinha. Vocês gostaram da live de hoje? Curte, depois ela vai ficar salva, compartilha com seus amigos. Se aquilo que foi bom para você, quem sabe não é bom para outra pessoa. Compartilhe. Quem sabe a gente não consegue chegar a 1000 seguidores aí ainda nesse mês, hein? Compartilhe com seus amigos. Mas uma tarefinha para você fazer a partir de agora. Você vai fazer essa semana, tá? Só essa semana, combinado? Um jejum de dopamina. O que é um jejum de dopamina? Você vai reduzir na sua vida, só essa semana, essas coisas que te dão grandes descargas de dopamina, como ficar rolando o feed no Instagram, comer alimentos muito açucarados, muito gordurosos, que coloca muita dopamina no nosso organismo. A Ale, eu posso chamar de Alessandra, cheguei atrasada, mas já gostei. Ai, que bom. Então depois você assiste o começo para não perder as informações. Você vai fazer um jejum de dopamina. Eu quero indicar para vocês um aplicativo que eu amo de paixão e que vai te ajudar muito nisso, que é o AppBlock. Eu vou adicionar aqui nos comentários, tá? Para você saber como baixar. AppBlock.
esse é um aplicativo que bloqueia aplicativos do seu celular. Ele bloqueia até o celular todo se você quiser. E aí eu quero que você faça o quê? Você vai baixar o AppBlock e você vai definir um dia do jeito que ficar melhor para você. Lembre-se sempre, é melhor você colocar uma meta pequena que você consegue cumprir do que uma meta grande que você não consegue cumprir. Então, faça no seu ritmo. É nosso primeiro desafio juntos. Eu ainda vou ter mais, você ainda vai ter outros. Então, não precisa colocar uma meta muito estrambólica. Coloca uma coisa que você consiga, tá? Você vai baixar esse aplicativo e você vai escolher um período do dia, você vai escolher um dia na semana, do jeito que você achar melhor, para bloquear os aplicativos do seu celular, para ficar totalmente sem celular, tá? Para bloquear, você pode bloquear e deixar só o WhatsApp, por exemplo, para caso precise de alguma coisa urgente. Então ele é um aplicativo muito bom, você escolhe o que bloquear. Escolha aí aquilo que tem gastado mais seu tempo, que tem roubado mais o seu tempo. Você vai bloquear, tá? E você vai escolher aí ao longo do seu dia algo difícil para fazer e que seja bom para você. Uma coisinha na semana só que seja. Coloque uma meta que você consiga. Drica, tem uma coisa que é difícil e que eu estou há muito tempo querendo fazer e nunca faço. Você vai adicionar uma coisa difícil, porque você vai receber um prazer com um pouco mais de dificuldade. Então, Aurélio Cardoso Carvalho, é esse o seu nome? Diz assim, ó, eu já deixo o meu em casa. Então, essa meta já não funciona para você. Ela tem que ser uma meta que não seja tão difícil, mas que não seja também tão fácil. Então, se para você já é fácil ficar sem celular, você vai pensar em outro prazer fácil que você possa tirar. Então, vamos supor que no seu caso, o seu prazer fácil é doce. Você come doce todo dia você tem esse prazer fácil. Então, sua meta para a semana vai ser um dia sem doce, 2 dias sem doce. Então, escolha uma meta. Não precisa escolher muitas, não precisa escolher metas estrambólicas. Escolha uma. Eu quero que você faça uma avaliação no seu coração agora e pensa, qual é o prazer fácil no qual eu estou viciado? É um celular? É um videogame? É dormir? Pode ser. Então pense qual é o prazer fácil que você está viciado. Você vai escolher reduzir esse prazer essa semana, do jeito que você quiser. Um pouquinho por dia, um dia na semana, 2 dias na semana, do jeito que você conseguir. E você vai escolher uma coisa que você precisa fazer, que tem sido difícil, e você vai fazer só essa coisa. Pra gente começar a mudar, reprogramar o seu cérebro. Combinado? Quem aqui topa? Coloca aqui eu topo, para eu saber que alguém aceitou o meu desafio. Quem aqui vai tentar fazer essa semana? Tudo bem se vocês não conseguirem, tá? O segredo da vitória é não se colocar tanta pressão assim. Tudo bem se vocês não conseguirem, se não conseguir é só tentar de novo. Vocês topam comigo escolher algo para mudar, algo para tentar essa semana experimentar? Sim? Bom, enquanto vocês respondem aí, vamos terminar a live de hoje da mesma forma que nós começamos. Vamos terminar orando? Nós temos algumas pessoas aqui que topam. Eu quero que vocês me contem, tá? Posta nos stories, me marca. Vamos criar mais esse vínculo entre irmãos, entre nós aqui. E zero procrastinação é uma meta muito alta, tá? Vamos escolher um dia sem procrastinação? Porque pode ser que você não consiga 0 e aí você se frustra e acaba não conseguindo. Então, vamos escolher metas realistas. Vamos terminar com oração para Deus abençoar esse desafio e dar força para vocês, a gente juntar, alimentar o físico e o espiritual. Quem puder fechar os olhos, fecha. Quem não puder, estiver fazendo outra coisa, só ouvir mesmo, tá? Oremos. Paizinho querido, estou aqui com os meus irmãos em Cristo, pessoas a quem eu quero servir cada vez melhor, e eu fiz um desafio com eles, de que essa semana nós vamos reduzir um prazer fácil que nós temos tido. Seja ele qual for, seja o prazer da fofoca, da comida, seja ele qual for. E nós queremos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Não queremos fazer sozinhos. Por isso que o Espírito Santo coloque na mente deles aquele sussurrinho, dá ideia para eles daquilo que seria o mais fácil, o ideal e o que vai ajudar de verdade, mas ao mesmo tempo dando força, porque nós sabemos que o Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar. Esteja com esses meus irmãos e que o Senhor esteja fortalecendo cada vez mais nós como grupo, como igreja e como pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Pessoal, terminamos por hoje a live de hoje. Comentem depois se vocês gostarem, enviem para os seus amigos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa próxima live agora de chá com pão e vinho é semana que vem, mas fiquem de olho nos stories amanhã, porque eu vou lançar um novo modelo de live e eu preciso da participação de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.